Mangá! Um dos vídeos mais aguardados e pedidos pro canal, hein? Foi, o vídeo que atrasou, a galera tá ligada, que me cobraram semana passada, que era pra estar na semana passada. Mas atrasou porque é difícil fazer, né? Difícil fazer, cara. Você tem que ler muita coisa e tem que organizar em ordem e tal, é uma coisa complicada. Hoje, então, nós vamos falar dos 10 melhores mangás lançados em 2017. O Danielzinho fez o top 25 quadrinhos de forma geral. Tinha mangá, inclusive. Tinha, tá linkado pra vocês assistirem. E eu não me intrometi na lista do Danielzinho. Agora, dos mangás, ele também não se intrometeu na minha lista, né, Mas se eu achar que algum for merda, eu vou falar a verdade aqui. Vai falar. Não vou. Tem que falar, Danielzinho. Dos que você leu, você tem que falar, né? Pois bem, pois bem. E esse vídeo só não atrasou mais uma vez por causa da Evolukit. A Evolukit salva a nossa vida. Santa Evolukit. Porque esse vídeo está sendo um oferecimento deles, a loja de móveis dos nerds. Daqui a pouco nós vamos vir com um recadinho super legal pra vocês. Fica de olho. As regrinhas, Danielzinho, para este top aqui. Eu não incluí séries que começaram em 2016, mas ao longo de 2017 saíram também. Sim. Então, Slandunk, Vagabond, Lobo Solitário, One Punch Man, Blade, diversas outras obras. Eu só peguei quadrinho que começou no ano de 2017. Que já tá indicando um título e não uma edição. Exatamente, é. O quadrinho começou no ano de 2017. E também não colocou nenhum quadrinho do Pipoca. Não porque não tem mangá. Ainda, maluco. Vamos torcer pra nós, dedos cruzados, pra gente trazer o primeiro mangá. Então vamos para a 10ª posição. Fica com Junji Ito. Gosto. Fragmentos do Horror da Dark Side Books. Maneiro. O Junji Ito é um autor consagradíssimo dentro do gênero terror lá no Japão. E essa é a obra que ele fez depois de um tempo parado. Ele fez primeiro a consagradíssima Uzumaki, ele fez Guio, exatamente. Teve algumas obras que ele lançou e depois de um tempo ele voltou a fazer pequenos contos de horror e compilou tudo neste volume aqui. Apesar de eu julgar que as outras obras maiores dele são melhores, na minha opinião, do que as obras menores, isso daqui mantém o pique a ponto de entrar numa lista de top 10. Sim, e são pílulas mesmo, e todas elas são assustadoras e legais, né? É isso que tá, todas são assustadoramente insanas. Dá ponto de você pensar, caraca, como que um maluco pensou nisso? O que a mãe e o pai desse cara acham do filho? Cadê os pais desse garoto? Como que o cara pensa numas doideiras dessas, entendeu? Então, pelo teor perturbador da obra, pelo traço do Junji Ito, pelo acabamento que a Darkseid deu, esse é o primeiro mangá em capa dura, exceto a série Cavaleiros do Zodíaco, Kanzenban. Então vale o 10º lugar nessa lista. Lembrando que tem um vídeo nosso sobre o Junji Ito e a gente fala muito da carreira dele, comenta bastante o mangá e tal, então você pode ver aqui. Exatamente. 9º lugar da lista, Daisuke Igarashi com Witches. Isso eu não faço a mínima ideia do que seja. Nossa, Danielzinho, você tem que ler, dá uma folhada. Eu aposto que você nem folheou isso daí. Não, nada, não tinha nem visto ainda. Olha só como o Daisuke Igarashi não é um autor mainstream do Japão, porque ele é um autor bem diferente. O traço dele é um traço mais alternativo. Ele mistura um pouco o comics e o mangá. É bem solto, dá uma olhada aí. Eu tô percebendo. Em alguns momentos lembra até quadrinhos underground americanos, por exemplo. Quadrinhos underground europeu. Total. Parece que ele só faz na lapiseira, assim, né? Ele é um traço bem fino, mas isso pra mim não é feio. Eu acho super linda a maneira como ele faz. Parece que o cara, a mão dele tá se movendo sozinha. Dá pra ver, sabe, é fluido, é orgânico. E a narrativa gráfica do Daisuke Igarashi é muito boa. Witches é uma obra de pequenas histórias. Cada um dos volumes, e são apenas 2 volumes, tem 3 histórias. 2 mais longas e uma mais curtinha. Ele já fez uma outra série maior que é a Children of the Sea, que tem 5 volumes, uma história longa. A Panini também anunciou que vai lançar em 2018. Massa. E Witches, por que todas estão compiladas juntas? Porque são todas histórias de bruxas. O Daisuke Igarashi, ele é um apaixonado por lendas do folclore. Além do folclore japonês, ele decidiu pesquisar o folclore de diversos outros países e sempre com a ótica da bruxa. Ele foi, como é que é a bruxa alemã? Como é que é a bruxa na Turquia? Como é que é a bruxa na América do Sul? Tem uma história aqui que se passa na floresta amazônica,
aqui na América do Sul. Tô vendo, é uma tem xamã. índio, tem uns animais Isso, totalmente brasileiros. É uma xamã, aliás, uma história muito boa que é sobre preservação ambiental. A bruxa começa a usar os poderes dela para uma coisa ruim, mas para fazer o bem. Entendi. Entendeu? Ela tem que fazer mal a algumas pessoas para fazer um bem maior. E tem história de vingança, por exemplo, uma bruxa que foi treinar seus poderes em outro lugar e quando voltou para cometer vingança em massa, pela forma como ela era tratada na cidade dela. Todas as histórias são muito pungentes, muito impactantes. Ele explora o porquê que aquelas bruxas estão usando seus poderes. A motivação delas. Entendi. O acabamento da Panini, olha só que bacana, Danielzinho. Tem essa capa aqui com a bruxinha, mas a orelha Continua a cara, o rostinho da personagem. Achei bem bonito. É um quadrinho que vale ser conhecido e aproveitem esse ano, não deixem passar Children of the Sea do Daisuke Igarashi. 9ª posição, agora 8º, Drago, vamos lá. 8ª posição vai para Cidade de Luz. Do Inio Asano. Inio Asano é um artista já renomado no Japão, lançou um monte de obras. Esse daqui é um dos seus primeiros trabalhos, é o 6º quadrinho do Inio Asano, antes dele ficar famoso por isso aqui, ó. Eu conheço ele por conta do Solanin. Solanin foi uma obra dele que fez muito sucesso, saiu aqui pela LPM. Depois a JBC também publicou Nijigahara Holograph, que é uma outra história dele de volume único também. Mas antes dele fazer sucesso pelo Solanin, ele tinha feito o Cidade de Luz. O traço do Inio Asano é um traço realista. Ele consegue colocar personagens ao mesmo tempo caricatos e irrealistas. E fica mais realista ainda por conta dos cenários dele. São perfeitos. Às vezes parece foto. Parece até tratamento de foto. Eu não duvido que deve ser, eu viu? fico na dúvida. Tem, às vezes, duvido que às vezes do deve céu, ser. das montanhas e tal, acho que ele faz um tratamento. Né? Do céu dá pra perceber que ele deve tirar foto de nuvem, não é possível. Porque não é possível fazer retícula tão perfeita assim, né, mano? É sério, ele deve fazer. Mas é técnica também, né? É, coisa de técnica. E o Inio Asano, a parada dele é explorar a psique humana. Ele vai fundo no sentimento dos seus personagens. E todos, nessa história aqui, têm problemas graves por conta da família. Então, com isso, ele joga pitadas de surrealismo na história também. Sonho dos personagens, algumas coisas que acontecem que aparentemente são coincidências, mas nem tanto assim. Então, esse lance dele brincar com a realidade humana é que é a pegada do Inio Asano. E aqui ele vai na Cidade da Luz, que é um distrito de Tóquio, mais afastado da capital, mas é um distrito de Tóquio, um distrito muito recente. Tá ligado quando você constrói vários prédios, é tipo uma Coab? É um monte de prédio, um monte de AP e mora um monte de gente lá. Conjunto habitacional, né? Conjunto habitacional, exatamente. Ele explora esse conjunto habitacional que é a Cidade da Luz. Significa exatamente Coab. Exato. Tá vendo só como eu não falei errado? E aí, cada capítulo aqui... Cada capítulo não. Aqui existe pelo menos umas 4 histórias de personagens diferentes que habitam a Cidade da Luz. Algumas histórias se expandem além de um capítulo só. Por exemplo, a minha história preferida é do molequinho que perdeu a mãe. O pai ficou noiado depois disso, então o moleque não tem ninguém. E sabe como que ele se vira ganhando dinheiro? Auxiliando suicidas do local. Ô, louco! Sério, cara? Que isso? Tipo, o maluco quer se suicidar, mas depois que ele se suicida, ele tem que cuidar do celular do cara que vai ficar caído no chão, da carteira do cara, não sei o quê. Nossa, que Então bizarro. ele dá auxílio, ele fica se comunicando, ó, se você se jogar daquele ponto lá, você vai cair e vai morrer com certeza. Pode ficar tranquilo que eu recolho o seu celular depois, eu cuido dos seus negócios depois e Tá tal. vendo? E é uma criança, velho. Bizarro, hein? É uma criança sozinha no mundo que tá fazendo Não, isso. só por esse personagem já me cativou. São 3 capítulos, essa história é espetacular. E ele se relaciona com uma menina, essa menina ela sofreu um ataque de faca de um cara que falam que é um stalker dela. E desde que ela sofreu esse ataque de faca, ela tá tão maluca que ela não consegue mais ir pra escola nem fazer nada. Ela fica o dia inteiro no ponto de ônibus que aconteceu o acidente, esperando um dia reencontrar o cara que ela atacou. E o menino fica fazendo companhia pra ela. Então são 2 personagens muito problemáticos que se relacionam. E o Inio Asano consegue transmitir umas sutilezas que impactam o leitor emocionalmente. Você fica sentido. Fez chorar. Não fez, mas é foda, cara. A última história desse mangá aqui é de um cara, um delinquente, que quer subir na vida por motivos bons, mas ele quer subir na vida do jeito errado. Fazendo o quê? Um sequestro. Putz. Certo? E ele mora com um amigo.
e morava com uma mulher junto. E a mulher teve um filho, e eles não sabem de quem é. Se é dele ou do cara. Então os dois criam ele juntos. É muito da hora, entendeu? Só que um é certinho e o outro é maloqueiro desse jeito. E aí você vai ver a motivação do porquê o cara tá tentando fazer o sequestro, como isso vai afetar a vida do bebê e do outro moleque. O bebê mais ou menos tem 5 anos a criança já, mas não consegue falar. Não aprendeu a falar ainda, então eles não sabem se é mudo, se eles estão fracassando na educação e tal. Uma história muito, muito emocionante. Esse toque surrealista também se manifesta na forma de um ônibus, que sempre aparece voando e tal. Olha, bem bacana, emocionante o gibi. Você vai se cativar por cada uma das histórias. Algumas são menores, algumas se estendem por mais capítulos. Vale demais a pena. Tudo que é do Inio Asano. Não mencionei também, ele fez Goodnight Pum Pum. Ah, esse eu nunca li. Goodnight Pum Pum também não li, mas dizem que é sensacional. Já saiu aqui no Brasil? Não saiu ainda. Saiu, é uma obra maior, de 8 volumes por aí, mas nunca saiu. Mas o que tiver em Inio Asano, vocês têm que conferir. 7ª posição. 7ª posição vai pra A Voz do Silêncio. Esse mangá é muito bonito, Danielzinho, e é de uma autora, Yoshitoki Oima. Uma mulher fazendo um shonen. Olha só, isso lá no Japão costuma dar problema, sabia? Eu louco. A molecada tem um pouco de receio em shonens escritos por mulheres. Ainda no mundo de hoje, você acredita num negócio desse, cara? Coisa de louco, né? Mas aí a Yoshitoki mostrou que sabe estão errados. Que eles estão errados. E ela fez um mangá de muito sucesso. A Voz do Silêncio teve 7 volumes. E por conta do tema muito polêmico que ela fez, virou até filme depois. Acabou virando um longa-metragem. E o longa-metragem ajudou a divulgar bastante o mangá. E foi polêmico porque bullying no Japão, ao contrário do que a gente pensa aqui no Ocidente, é um problema grave pra cacete. A galera acha, o japonês, a escola é tudo exemplar, e né? Coisa nenhuma. Lá existe bastante problema de bullying. Eu reparo que tem muito mangá mostrando escolas e os sujeitinhos desprezíveis, assim, fazendo um monte de merda. Tem muito mangá que se baseia nisso. Por exemplo, a Akira começa assim. Akira começa, tem vários, mostra muito delinquentes juvenis dentro de escola cometendo bullying. Então é uma parada intrínseca à cultura dele. Exato. Mesmo, né? E aqui é uma autora fazendo um mangá pra meninos sobre meninos que fazem bullying. É uma obra super importante por causa disso, e não só por causa disso, também por causa da surdez da protagonista. Ah, tá, por isso chama A Voz do Silêncio. Exatamente. São 2 personagens protagonistas, né? Um menino, que é o Shoya, é ele que pratica bullying com a menina. Com a surda. A Shouko, que ela é surda, exatamente. Só que o moleque, cara, você percebe que ele não é um... Desculpa o termo que eu vou usar, ele não é um cuzão. Ele é um moleque que ele quer viver a vida. O que ele fala é o seguinte, eu quero fugir do tédio, eu quero driblar o tédio. Só que pra driblar o tédio, ele faz um monte de coisa errada pra cacete, cara. E por ele não ter pai e ter uma mãe que fica trabalhando o dia inteiro cortando cabelo, né, ela é cabeleireira, ele não tem rédea. Então ele é má influência pras outras crianças, sabe? Ele fica botando as crianças nos testes perigosos pra caramba, de coragem. Teste de coragem, vamos se jogar da ponte no rio. Tipo o Ale. Tipo isso, tá ligado? Ele é má influência. E aí, de repente, entra na escola essa menina surda que já está vindo pra essa escola por causa de problema de bullying na escola anterior. Putz. Tá mudando de escola. E aí, primeira coisa que acontece, ela é surda. Aí ela vai se apresentar lá na frente com um caderninho. Olha, comuniquem-se comigo pelo caderno, por favor. A classe fica meio, caramba, ela é surda, né? Isso muda totalmente o dia a dia do pessoal. Por exemplo, eles têm o clube de canto. A menina não consegue cantar. Então ela puxa pra trás o restante da turma. Na hora que ela tem, o professor fala, quem vai responder? E chama ela pra responder. Ela tem que ficar escrevendo no caderno. Aí a molecada fica, pô, ela não se toca, que ela demora pra escrever. Por que ela já não escreve a resposta antes, já imaginando? Então vai atrapalhando o cotidiano da molecada. Alguns alunos são pacientes, como se deve ser, outros não. E ele, por gostar disso, ele vê assim, poxa, tá aí, com essa menina eu nunca mais vou ter tédio. Aí ele fica atrás dela com uma cartolina gigante fazendo gritando pra ver se ela consegue ouvir mesmo. Aí ele descobre que ela tem um aparelho de surdez no ouvido. Aí ele vai errando, que é isso aqui, que é isso aqui? Ah, que nojo, tá sebento. E joga no rio. Aí pega os cadernos que ela usa pra se comunicar e taca no laguinho também. Babaquinha. Né?
Mas por quê? Porque não tem a visão do pai e da mãe em cima, tá ligado? Porra, tem umas cenas, cara, que você fica com muita dó. Por exemplo, tem uma até começa a arrepiar, rapaz, porque a narrativa da menina é muito boa, cara. Ela consegue botar a dramaticidade num nível muito alto, velho. A hora que ele joga um caderno que ela se comunicar na lagoa e todo mundo vai embora rindo e ela fica sozinha tentando pegar o bagulho na lagoa, mano. Só de falar eu já fiquei Porra, dá uma aqui. dó, cara, mas dá uma dó, velho. E a menina é boazinha, tá ligado? Ela é muito boazinha. E aí, mano, acontece uma virada. Por causa desse negócio, isso não é spoiler, isso é bem o começo da história mesmo. Por causa desse negócio do aparelho de surdez que eles vão arrancando dela, ela perde uns par. A mãe vai processar a escola, porque 50 mil ienes, sei lá, o tanto de dinheiro. Aí eles falam, ó, vai virar caso de polícia, vocês têm que falar quem foi que fez isso aí. E todo mundo der do moleque, tá ligado? Aí a classe volta contra o moleque, porque tá mexendo no bolso da classe. Sim. Se volta contra o moleque. E o moleque se torna alvo do bullying dos demais. Os amigos percebem que ele é má influência, que com ele vai todo mundo ser puxado pra baixo, que os caras estão deixando de estudar. Aí eles vão pro colegial, isso é no ginásio, né? No colegial ele fica sozinho, isolado lá do restante da turma. E aí ele percebe, estando na pele da menina, o mal que ele fez pra menina. A menina teve que mudar de escola de novo por causa dele, Danielzinho. Putz, isso é tudo no primeiro volume. Tudo no comecinho do primeiro volume. Tá. A partir do segundo volume, você tá vendo aqui que eles já estão mais velhinhos, né? Aqui, ó. Você pode ver que cada capa são eles dois em períodos distintos, né? Na capa do segundo volume eles já estão um pouco mais velhos. Aí o que acontece? Depois de tudo que aconteceu, uns anos à frente, ele procura a menina pra se desculpar. Ele se sente culpado. Se sente culpado, quer se desculpar e quer reparar de alguma forma. E aí vai começar a surgir uma relação entre os dois, sacou? Só que quando ele procura a menina também, e aí já sacando um pouco mais de linguagem de sinal, a autora é muito sagaz em botar momentos em que aparentemente no volume 1 não diziam nada, Danielzinho, mas que eram linguagem de sinal da menina, velho. Tá. Então ela, por causa desse problema da surdez, a personagem se comunica com as mãos e nos quadros, que aparentemente não tá acontecendo nada, ela tá fazendo um sinal, velho. Entendi, tá por querendo exemplo, dizer alguma coisa. Por exemplo, ele vai ver a menina e ele já tá um pouco... Como ele ficou com isso na cabeça, ele foi pesquisar um pouco sobre linguagem de sinal e tal. E a menina, no reencontro, faz um sinal pra ele, tipo, até já, até não sei o quê. Ou então, vamos ser amigos. E aí ele lembra, porra, isso foi o sinal que quando eu mexi com ela aquela vez e ela veio se desculpar comigo, a menina se desculpa sem ter feito nada, sacou? Porque ela acha que ela que tá atrasando a turma. Aí ele lembra que era o sinal que a menina fazia, sacou? Velho, essa mangaka, ela é muito boa, gostei, mano. Hein? Ela é muito boa. Aqui vai sair em 7 volumes também. 7 volumes também, da New Pop, esse mangá. Vale muito a pena, é emocionante e é viciante, cara. Porque você começa a querer saber o que vai acontecer e não tem como você não se apegar tanto com o cara que fez bullying, pela situação que acontece com ele depois, como pela menina. Joia. Beleza? 6ª posição. Dr. Slump. Muito da hora, Dr. Slump. 18 volumes, vai ter o Dr. Slump. É a primeira série longa do Akira Toriyama. E com essa série ele simplesmente definiu um monte de coisa na indústria japonesa de mangás, no sentido do humor. Ele fez um mangá de comédia. E ao fazer esse mangá de comédia, dá pra se dizer que basicamente ele criou a sua própria sitcom lá do outro lado do mundo, sem ter muito contato com sitcom norte-americana. É exatamente isso, exatamente sitcom. Não é, cara? Se fosse pra descrever, descreveria assim. Dessa maneira aí, porque é sensacional a parada, mano. Nessa história a gente acompanha o Senbi Norimaki, que é um inventor maluco. E é um inventor maluco mesmo. Completamente maluco. E ele quer criar a robô perfeita. E ele cria a Arali. Só que logo de cara ele fala ela vai ser perfeita, não sei o que. Quando ela já nasce, ela tem miopia. Tá precisando de um óculos já. E já começa uma situação, né? Como um robô com miopia? Robô? Pois é, cara. Só que a Arali, por causa de ser a criatura perfeita, etc e tal, ela tem super força. Ela tem algumas habilidades meta-humanas. Né? Exatamente. Só que ela é doida. E aí se desenrola a história. A Vila Pinguim, que é onde eles moram, tem animal falante, andante, tem... A galeria de alunos da escola dela é completamente maluca. Bizarro, tem um quadro que mostra assim, a galera inteira tem tipo Frankenstein, tem uns monstros do universo, tem uns animais, tem umas coisas... Tem. É tudo muito esquisito. Coisa que depois passou pro Dragon Ball, no final das contas. Total. E aí você vê então, por que é sitcom? Porque é o cotidiano
do Norimaki, com as suas rivalidades com outros inventores, com as suas taras, que ele é bem taradão também, ele quer ver as mulheres. É, meio professor, como é que é o nome do... Mestre Kami. Meio Mestre Kami. Um pouco menos do que o Mestre É. Kami, né? Mas é meio Mestre Kami. E com suas invenções malucas, ele inventa negócio de viajar no tempo, inventa negócio de ver através das roupas, e vai inventando um monte de coisa. E, em paralelo, a gente acompanha a Arali, que é disfuncional socialmente, não sabe como reagir naquela sociedade. Até porque ela não tem memória nenhuma, nasceu né? ontem. Então alguém pergunta, quantos anos você tem? Parece uma criança, que bonitinho, quantos anos você tem? Eu nasci ontem. Não! Aí ele entra, ela tem 10 anos. Além de não ter memória, ela não tem nenhum filtro social. Não Ela tem fala nada. o que quiser, então, totalmente despirocada. E aí você vendo essa situação, o Toriyama tem total liberdade pra explorar a veia cômica dele, que é muito, muito forte, cara. E por que ele quebrou barreiras lá no Japão? Porque a maneira como ele faz a narrativa gráfica depois foi adotada por diversos mangakas. Por exemplo, o conceito do Establishing Panel, o painel de estabelecimento, que é aquele painel que antes de começar uma cena, ele demonstra a cidade, aí depois ele aproxima a câmera mais dos personagens, e ao longo do diálogo e da cena toda, ele vai mostrando vários trechos do cenário. Isso, ele estabelece toda a ambientação numa narrativa muito rápida, enquanto a história está se desenrolando, entendeu? Ele não para e fica mostrando o cenário apenas e depois mostra a história. Ele consegue te envolver naquele local enquanto conta a história. E isso foram técnicas de narrativa que o Toriyama foi desenvolvendo. E outra coisa que ele faz muito também, a mudança da aparência dos personagens. Nossa, isso no professor, É brilhante, no doutor não? funciona muito bem. Porque eles têm um traço muito caricato. É aquele personagem baixinho, barrigudinho, que é engraçado demais, cara. Só que quando ele precisa fazer um traço mais sério, você percebe assim, pô, esse mangaka não desenha nada, ó o personagem. Mas quando ele precisa fazer um traço sério, que tem a ver pra encaixar uma piada, ele faz. Ele faz muitíssimo bem. E fica engraçado no causa disso, né, Essas cara? variações são engraçadas. E o mais foda desse mangá também é o uso da metalinguagem, né? Que ele se coloca, às vezes ele coloca, tipo, o autor não sabia muito o que queria contar O nessa autor, cena. ele está na série, Ele na tá forma na de um série. pássaro também, E né? ele fala assim, bom, ficou meio corrido, mas tudo bem, vocês entenderam o que o autor quis passar. Então ele conversa com o leitor o tempo inteiro. Quebra a quarta parede várias vezes. E essa- Deadpool quebrou a quarta parede. Não como fez Dr. Slump, Não, meu aí filho. ele quebra a parede e deixa ela em frangalhos. Não, assim. por exemplo, tem um momento em que a Arali tá na escola num treinamento de educação física, isso no volume 1. E aí ela percebe, vê os outros alunos pelados e ela percebe que tem alguma coisa errada com ela, né? Assim, Ela não tem. ela não tem alguma coisa ali. Aí ela vai pro doutor e pergunta, doutor, por que eu não tenho bu? Aí ela vai falar, Ele tenta pra boca. bu, você... Aí ele, não, ele dá um puta grito, tem crianças lá nesse mangá. Ele sabe que ele é um personagem, cara. E isso é muito bom. É foda. impossível. Te juro, você não dá risada, cara. Não, eu tô adorando, eu tô amando. Você tá lendo também? Tô lendo, Você tem até o volume 3 aqui, agora ó. eu vou começar o terceiro. Vai começar o terceiro, Eu tô né? cascando o bico o tempo inteiro. Na hora que você falou da mudança do físico do personagem, e aí também tem o lance da metalinguagem, o Dr. Slump, né, ele tá... Como é que é o É o apelido dele, Dr. Slump. É, o apelido dele é Dr. Slump. Ele tá falando com o diretor da escola e tá normal, igual o Akira Toriyama desenha, como é o personagem. Inclusive Baixinho, como é o diretor também. É, baixinho, gordinho, esquisitaço, assim. Aí chega uma professora lindíssima. Isso. E aí, na hora, ele percebe... E aí quando chega a professora, só tá a professora enquadrada. Aí quando volta o enquadramento com o doutor... Ele já tá alto, bonitão pra caramba, com uma cara muito mais definida, um queixão assim, tá bonitão mesmo. Se apresentando pra ela. É, Olá, se eu apresentando, sou o tudo bem? doutor. E ele tinha falado do diretor que era a filha dele, que Era era a filha filha dele, na é. escola. Aí ela, é a sua filha, só que ele não quer dar uma de pai velho, tá ligado? Não é minha filha, não. Essa aqui é minha sobrinha. Lembra que ele fala, né? Sobrinha ou irmã? Você não tinha dito que era filha? Não, eu não falei nada disso. E aí depois corta, aparece o diretor fala pra ele assim, você é muito duas caras mesmo, né? Isso que é ser duas caras. Fazendo uma relação com as duas formas que ele foi desenhada. É Tá foda. ligado? E quando eles voltam no tempo, Danielzinho? Nossa, é Quando sensacional. eles voltam no tempo, tem um personagem que é o amiguinho da Arali, que eles encontram, eles estão voltando no tempo, tá, e esse amiguinho vai junto. Aí num quadro eles vêem um bagulho e o doutor vai conversar com o molequinho. Nossa, você viu aquilo? E ele olha pro moleque. E o enquadramento tá tipo assim, o doutor daqui pra cima e com o molequinho mais baixo, só dá pra ver a cabeça. Lá na base do quadro. Você viu isso? Não sei o quê. Aí no quadro seguinte o moleque, mas eu estou aqui. Aí ele olha pro lado e o molequinho, o de fato, o amigo da Arali, tá ali do lado. Então quem é esse? Aí quando ele olha, o quadro abre, é o moleque das cavernas, que parece o outro, sacou?
Então, velho, a narrativa do Toriyama é campeã. Campeã. Criatividade sem barreira, cara. Ele achou que seria um mangá curto, que ele ia ficar um tempinho só fazendo, fez por muitos anos isso daí, revolucionou lá e ganhou prêmios ao redor do mundo inteiro. E há quem diga, críticos ainda até hoje dizem que Dr. Slump é melhor que Dragon Ball. Eu discordo, prefiro Dragon Ball, mas vejo demais a importância do Dr. Slump. Sem Dr. Slump, Dragon Ball, o humor de Dragon Ball não seria o mesmo. Não, tem muita coisa de Dragon Ball aí. Tem muita coisa. Então é Toriyama no auge dele de criatividade. Vale muito a pena, vocês têm que pegar esses 18 volumes. Concordo. Esse aqui tinha que ser o segundo lugar da sua lista, hein, Bruno? Mas tem coisa boa vindo aí. Só que antes da gente seguir no meu top, vamos passar o recado da Evolukit. Vamos! Porque você que coleciona mangá, coleciona quadrinho, tem na Evolukit como a melhor marca para colocar a sua coleção em segurança e toda em ordem. Evolukit é preciso. Se você coleciona quadrinho, você precisa uma estante de Evolukit. Exatamente, exato. E agora nessa onda de carnaval, eles estão fazendo uma batelada de promoções, galera. Porque os móveis da Evolukit são modulares. Você monta da maneira como você quer. Se você quiser ligar lá e falar, eu quero até essa altura aqui de prateleira, eles mandam. Se você quiser um monte de quadrado, uns blocos encaixados numa tábua que fica no chão com rodinha, você faz da largura que você quiser, da altura que você quiser. Então é blocado as coisas. E blocado, bloco carnaval. Pronto. Então eles estão fazendo promoção de carnaval. Toda quinta-feira, ao longo desse mês todo, começam ofertas novas no site deles, que vão até sábado. São ofertas de tempo limitado que você tem que correr lá pra pegar. Nós vamos deixar o link da loja deles na descrição. Tem que ficar de olho, hein, gente, porque são ofertas variadas mesmo e eles vão colocar lá de... A gente não sabe, né, quais são as ofertas agora, mas são ofertas boas mesmo. O que tá em promoção nesse momento é um que vai deixar o teu escritório muito bonito, teu quarto muito bonito, porque eles integram prateleira com mesa. Num móvel só. Uma baita solução. Conforme vocês estão vendo aí, ó. Então você tem a mesinha encaixando com uma tábua que já vira prateleira, que sobe para mais prateleira e fica um negócio muito legal, porque todo mundo precisa de uma mesinha no quarto e quem coleciona mangá e quadrinho precisa de estante. Então você tem essas coisas unidas num produto só, tá numa oferta bacana, você pode pagar em até 12 vezes e tem também o cupom Pipoque Nanquim de desconto, que está na descrição aí, certo? Certo. Então vai lá, Evolukit, a loja de móveis dos nerds. Em quinta posição, Battle Angel Alita. Esse eu vou comprar, hein? Ou Gun Hyper Future Vision. Este mangá voltou agora pela JBC depois de um longo tempo de problema de direito autoral, porque o autor Yukito Kishiro começou a fazer isso aqui na Shonen Jump. Terminou a obra, tal, não sei o que, aí ele acabou fazendo a continuação em outra editora, na Kodansha, porque ele brigou com a Shonen, com a Shueisha, né? Ele, não sei nem se foi na Shonen Jump, mas foi com a Shueisha. E ele acabou brigando, foi pra Kodansha e os direitos ficou, né, de lá pra cá, Kodansha, Shueisha, até que a Kodansha adquiriu os direitos da obra antiga dele também e fez o relançamento no Japão neste formato aqui, Danizinho. Sai exatamente igual no Japão. Igual no Japão, neste formato aqui. Originalmente isso aqui saiu em 9 volumes. E aí a Kodansha falou, vamos reunir mais volumes numa edição só. Mas 9 é um número ímpar, então eles pegam sempre um capítulo a mais e vão jogando ao longo das edições, de modo que vão ficar 4 volumões big assim. Por orientação da própria Kodansha para JBC, o título americano é o que foi mantido. Battle Angel Alita, porque quando foi levado para os Estados Unidos, essa obra foi batizada dessa maneira. Entendi. Tanto que a personagem nos Estados Unidos é chamada de Alita, mas no Japão ela tem outro nome, sacou? Teve umas mudanças. A primeira vez que a JBC lançou foi com o título original japonês e tudo, mas agora vai vir um filme aí do Robert Rodrigues. Já tem até trailer e tudo. Que, aliás, eu boto fé no filme, acho que vai ser super legal. Então a Kodansha falou, olha, para fazer relação com o filme e para aumentar as vendas e tudo, eu acho melhor manter o título. Mas eu gostei que mesmo assim, o subtítulo é o título original da obra, que é uma obra de cyberpunk. Eu adoro o mundo distópico cyberpunk. É na pegada Ghost in the Shell, é na pegada Akira, só que menos cabeçuda, sabe? Ele explora muito mais o lado da ação. A história começa quando o Dr. Ido encontra o tronco estilhaçado da Alita no lixão. E aí é um ciborgue, né? Tem vários ciborgues, a sociedade está acostumada com isso de se envolver com ciborgue, humano com pedaço de ciborgue e tal. E aí ele descobre que o cérebro está intacto. Ele pega ela e reativa ela e dá um novo corpo para ela. Só que nisso ela tá sem memória nenhuma, ela não sabe de nada da vida dela. E o Ido
Ele é mais do que um cientista, ele é um caçador de recompensas na cidade do lixão. O mundo é o seguinte, o mundo tem a cidade de Zalem que flutua acima e o lixão fica embaixo. Tudo de Zalem vem para baixo. Quem tá embaixo, Danielzinho, nunca foi para Zalem. Ninguém sabe o que tem em Zalem. Não se sabe quem mora lá, o que fazem as pessoas lá. E ele não mostra também. Não mostra, esse é um mistério do mangá. Tá. Ele não mostra o que é. Claro, tem que ler até o fim, né, Danielzinho? E se alguém tenta chegar, porque tem uns tubos, tem uns tubão que desce ligando Zalem com a cidade do lixo, se alguém tenta escalar, chegar lá em cima e tal, é morto. Morto mesmo. A cidade de Zalem mantém robôs embaixo fazendo a proteção para ninguém ir lá para cima. E por conta disso, a criminalidade embaixo é terrível. Tem um monte de ciborgue ruim, um monte de humano ruim. E o Ido, ele é caçador de recompensas, justamente desses criminosos. Quando ele vai fazer uma de suas missões, a Alita vai junto e no momento em que o Ido fica em perigo, ela descobre que ela sabe uma arte marcial ciborgue antiga. E ela é uma excelente lutadora. De alguma forma isso tá na memória dela. Aí ela se liga, porra, eu ainda tenho alguma coisa na minha memória. Aí ela se torna uma caçadora de recompensa junto com o doutor e ao mesmo tempo que eles vão atrás dos criminosos, ela vai tentar redescobrir o seu passado, que ela sabe ter de alguma forma ligação com Zalem. Então é um cenário muitíssimo interessante, tanto desse negócio da distopia da parte de baixo e da utopia na parte de cima. E tem um lance mais legal, os caras de cima ficam recolhendo o criminoso pra fazer uns games super violentos, uns jogos pra entreter os caras de lá. Porra, sacou? Legal, hein? E aí vai entrar depois o tal do Motorball, que é um dos jogos violentos, e a Alita vai participar. E ela é uma personagem muito inconsequente. Ela se mete um monte de rascada, acaba botando o doutor em problema, ela não tem papa na língua. E as cenas de ação que esse cara desenha são impressionantes, Danielzinho. Eu tô vendo a aqui, movimentação, as rachuras. O traço dele é um traço meio estilo antigo, mas eu acho tão charmoso esse desenho, cara. Eu gosto disso daí, sabe? Não me parece aqueles mangá genéricos, sacou? Não parece. Ele tem um estilo muito particular e eu acho isso muito foda. E o jeito como ele dá movimento e a criatividade com a qual ele desenha os ciborgues, Daniel, eu fico de cara, eu fico apaixonado por esse negócio. Quer ver? Eu vou te mostrar uns ciborgues aqui, ó. Tipo, vê se isso não é criativo pra caralho, cara. Né? Não é louco legal, pra cacete, legal. cara? Esse é um dos vilões, chama Macaco, com K. K-A-K-O, macaco. É muito louco, cara, o jeito como ele desenha e tal. Então, eu fiquei na dúvida do Dr. Slump e Battle Age Alita nessa posição, mas pela temática, pelo visual todo dessa obra aqui, pelas cenas de ação, por uma pegada séria, muito bem explorada, eu acho que o Battle Age Alita acabou entrando na frente. Bom. Já tem continuações, inclusive, espero que o JBC lance, que é o Battle Age Alita Last Order, e tem até um outro. Espero que o JBC conclua esses 4 lance. No entanto, esses 4 encerram um arco. Joia. É uma outra saga depois que vem como Last Order. Danielzinho, não marca bobeira e compra isso. Vou comprar hoje. É sério, é Pode muito deixar. legal, mano. A 4ª posição fica para um dos maiores diretores de animação japonesa que o mundo já viu. Hayao Miyazaki. Não. Esse seria o maior, né? O maior. Eu falei de um dos maiores. Satoshi Kon, Danielzinho Lopes. Quem? Satoshi Kon. Não conheço. Não é possível que você nunca viu Páprica. Não vi Páprica até Mentira! hoje. Nunca assisti. Eu sei da importância dele, sei que influenciou o Nolan a fazer o Origem, sei um monte de coisa, mas eu nunca vi Perfect Páprica. Blue, você nunca assistiu? Também não. Nossa, Top Godfather. Não, também não. Tudo animação de alto nível, Danielzinho. E ele começou a carreira dele como mangaka. O último mangá dele, lançado, foi o Opus. Eu quero que você dê uma folheada Deixa. e me diga com o traço de quem parece. Fala sério, de quem parece esse traço? Que estilo lembra esse mangá? Que outro mangá te lembra vendo isso daí? É fácil, Danielzinho. O Akira. O Akira, exatamente. Por que lembra o Akira? Porque o Satoshi Kon foi assistente do Katsuhiro Otomo na obra Akira. Ele lembra bem mesmo, Lembra viu? bem, ele aprendeu muita coisa com Katsuhiro Otomo até decidir seguir os próprios passos. O Opus, quando ele estava concluindo a história, a revista em que saía foi cancelada. E aí pediram pra ele fazer um término mais ligeiro. Termina em 3 capítulos. Aí ele, mas eu não consigo terminar nesse tempo. Aí ele desanimou com a obra e ele não concluiu a obra, Danny Boy. Putz. Acabou não concluindo. Por quê? Porque nessa época ele já estava fazendo o Perfect Blue, o primeiro anime dele. Então ele deixou o Opus inacabado. Só que o Satoshi Kon faleceu, não faz muito tempo. Quando ele faleceu, descobriram nos arquivos dele um final meio inacabado, só desenhado a lápis. É tipo sacou? um sketch mesmo. Um sketchbook mesmo, ó. Thumbnails, assim. Isso, descobriram esse final e aí a editora falou, não, então vamos compilar
tudo. A Dark Horse até levou para os Estados Unidos essa obra. Vamos lançar tudo e juntar com esse final do Satoshi Kon, que é um final apressado, claro, porque encontraram nos cadernos dele e tal, mas diz a maneira como ele queria concluir Opus. E do que fala Opus? Opus é sensacional, Danielzinho. É tipo assim, você começa vendo uma história de ação, os personagens estão brigando com o outro lá, vários poderes psíquicos, estilo Akira também. E aí, de repente, o traço fica só no lápis. Aí você fala, mas por que tá só no lápis? Aí quando na página seguinte você vê a página em que aquele desenho está aplicado. E você percebe que o que você está lendo é um mangá feito por um mangaka. Ou seja, o personagem principal da obra é um mangaka que tem uma obra sendo feita, uma obra de ficção científica. Entendi. E aí, aquele negócio do mangaka tá sempre apertado o prazo, sempre com muito trabalho, acumulado, cansado. De repente, ele é puxado para dentro da obra dele. E ele não sabe se ele tá num pesadelo, se aquilo lá é fantasia da cabeça dele, mas tudo indica que não, que vai acontecendo as coisas, e ele, mas isso aqui não era só um sonho, não era só um sonho. E ele fala pros personagens, quando ele encontra os protagonistas, ele fala, vai acontecer isso e isso. E acontece. E como você sabia? É porque eu criei tudo isso. Eu sou o autor, vocês estão no mangá. E aí ele começa, Leozinho, com base nisso, a questionar um monte de coisas de existencialismo. Então, é questão de Deus aí, né? Ele é um Deus. Aí a pessoa fala, então quer dizer que você é Deus? Então tudo aquilo de ruim que aconteceu comigo foi você que criou isso? Por que você fez isso comigo? Aí ele fala, eu precisava dar dramaticidade pra história e tal. Mas às minhas custas você fez isso? Você é um monstro, não sei o quê. E começa a questionar. Aí a mulher até fala, e vai saber se você, no teu mundo, não tá sendo desenhado por outro. Nossa, já pensou? Sacou? E aí, mano, cara, vai virando uma maluquice, velho, que não tem... E é muito frenético, Danielzinho. É muita coisa acontecendo. Não tem como você parar de ler. Você fala assim, eu vou ler o volume 1 e não vou ler o 2. Não dá. Não dá, é muita coisa acontecendo. Olha, Danielzinho, foi interessantíssimo, sensacional isso daí, sensacional. Me ganhou. O Satoshi Kon, ao longo da vida dele, falou que foi um erro, porque ele não terminou, ele sempre foi frustrado por não ter terminado, mas vocês têm que ler esse final improvisado aqui. É foda, muito bom. Se o Satoshi Kon tivesse ido até o final, mano, ia ser muito melhor. Obra-prima. Ia ser obra-prima mesmo, cara, ia ser muito bom. Mas dá pra você ter uma noção do que o Satoshi Kon planejou tendo essas duas edições da Panini aí. Top 3. Olha lá, agora a parada ficou séria, hein, bro? Muita responsabilidade, né? Muita responsa! Acho que a galera que acompanha o Pokémon aqui já vai ter mais ou menos ideia desse top 3 aí, né? Já tem, ó. O terceiro lugar fica para O Homem que Passeia. A gente já falou bastante. Jiro Taniguchi é um dos meus mangakas preferidos da vida. Essa obra aqui é muito diferente de tudo, porque é uma obra sem conflito, sem vilão, sem cenas de ação. É uma obra contemplativa de um homem passeando pela cidade. É o oposto de tudo que o Bruno indicou até agora. Tudo que tá ali. Mas você se sente bem lendo, você se sente descansado, você sente que você tem que fazer a mesma coisa que esse protagonista está fazendo. Você tem que pisar no freio da sua vida às vezes, sabe? É daquelas que você lê e muda a sua vida. Mesmo. Muda mesmo, são poucas sério. obras que acontece isso. E comigo aconteceu com o Homem que Passeia. E ainda no traço do Taniguchi, nossa senhora, não tem como não falar bem. Não vou falar mais, porque tem um vídeo inteiro sobre isso aqui no canto, tá certo? Mas vale a nossa terceira posição na lista. Vale muito. Maravilhoso. Saiu pela Devir. Segundo lugar. Pra ganhar do Taniguchi tem que ser foda, não? Tem que ser muito foda. É muito foda, mas isso aqui é foda. Ai, como é bom! Naoki Urasawa com Pluto. Nossa, mas é muito... Esse primeiro volume eu amei muito. Meu Deus Adorei. do céu, Danielzinho. O que é isso aqui, velho? É demais, né? O Naoki Urasawa já entrou pro ranking de um dos, 10 maiores mangakas japoneses. Fácil. Se tivesse um top 10 melhores mangás de todos os tempos, certamente uma das obras do Naoki Urasawa, ou até mais de uma, entraria nesse top 10. Ele é gênio mesmo, o cara é muito bom. Que são a 20th Century Boys e a Monster. Tem outras também, mas essas duas... Obra-primas, essas duas são obras-primas. Geniais. E Pluto é outra. E depois de ter feito essas duas, enquanto fazia 20th Century Boys, ele teve a ideia de homenagear o Osamu Tezuka com Astro Boy. O Astro Boy é uma das obras que mudou o jogo nos Estados Unidos. Se hoje a gente tem... Nos Estados Unidos, ó. No Japão. Se hoje a gente tem mangá, é por causa do Osamu Tezuka e do Astro Boy. E tinha um arco do Astro Boy que é o maior robô da Terra.
que era o arco preferido do Naoki Urasawa da vida. Ele começou a fazer mangá e a se interessar por mangá por causa dessa história que ele leu. E ele decidiu homenagear esse arco aí e recriar ele, só que mudando os protagonistas. Em vez de ser o Astro Boy, ia ser o Robô Detetive, que é um nome muito complicado de falar, cara. É um nome esquisito, como é que vai estar escrito aí na tela, porque eu não consigo falar, porque é um nome meio alemão, é um nome bem complicado. Gesit. Não sei, não sei como é que é o nome dele. Você fala alemão? Explica pra gente aí. Explica pra gente como é que fala. E o que é este arco? Os seres humanos já estão no futuro, a Terra está bem avançada e convivem com robôs como a coisa mais natural do mundo, certo? Existem robôs com aparência robótica, existem robôs que se mesclam aos humanos também. Sim, eles casam com robôs, eles vivem totalmente em harmonia, assim, normal. Os robôs, inclusive, entraram na sociedade e eles se casam entre si, eles jantam, almoçam. Sim, totalmente convívio total. Total, assim. eles estão trabalhando nos mesmos setores que os seres humanos, na polícia, na construção civil. Mas eles ainda seguem as regras lá do Asimov, da robótica, tipo, o robô não mata humano. Não mata humano, essas leis básicas. Assim. Exatamente, não mata humano nem nada. Até que existem nesse cenário 7 robôs que são perfeitos. São obras das maiores mentes da humanidade e são robôs incríveis que podem vir a se tornar armas... eles são poderosíssimos, máquinas... Pode ser máquina de matar ou máquina de fazer a humanidade se tornar uma coisa muito melhor. Isso, só que eles estão sob controle e tal, mas pode acontecer, porque eles são muito, muito foda. Tanto que eles lutaram na 39ª Guerra da Ásia com não sei quem. Tem uma guerra que aconteceu no mangá que eles falam que 39ª, imagina o tanto de perrengue que já não teve nesse cenário todo aqui. E desses 7 robôs, um deles morre logo no início da história. Que é um dos mais benevolentes. É o guardião de uma floresta lindíssima lá. E ele aparece Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc é um personagem recorrente. Isso. Aí o Mont Blanc morre e ele é encontrado todo estraçalhado e com 2 chifres pegados. Toda a cabeça dele bem longe, assim, tipo com dois chifres, assim, dois galhos imitando chifres. Né? Aí um dos criadores desse robô, um dos caras envolvidos nisso, também é assassinado. E aí o nego fica pensando, caraca, o que aconteceu? E aí descobre-se que talvez o assassino seja um robô. Se for um robô, esse é o primeiro caso em 8 anos de um robô matando um humano. E aí começa a exploração. Esse detetive do mangá, que é esse cara da capa aqui, o que nós falamos Guest aí, ele também é um robô, é um desses 7, e é ele que vai investigar o caso. Só que ele não vai investigar sozinho, vai chegar um ponto que ele vai precisar pedir ajuda do Atom. Atom é o nome japonês do Astro Boy, que é quando ele vai entrar na história. E aí, meus filhos, por que Pluto o nome? Pluto é o nome do deus da morte de Roma, e é como o assassino se identifica, como Pluto na história. E é adulto, né? É pesado. Ô Danielzinho, é um quadrinho pesado mesmo. Vai me dizer que você não se emocionou com a história do robô pianista mordomo. Nossa, muito. Ô, louco, e quando o Guest vai falar pra robô dar notícia da morte do marido de outro robô que morreu. Que é robô também. E o sentimento que a robô sente, né? É um negócio muito doido, tipo, porque é um robô, não era pra sentir nada. Mas ele passa pelo quadro, assim, o negócio, ela fica, abaixa a cabecinha, assim. Pô, é um quadro bonito pra cacete. Não, ela até fala, triste. Eu trabalhei numa família que tinha um filho, que tinha um cachorro. E quando o cachorro morreu, o menino ficou devastado. Hoje eu entendo por que aquele garoto se sentiu assim. São diálogos arrepiantes. Ô, louco, assim, velho! Super humanos. E é aí que tá, é uma obra adulta. Ele pega o Tezuka, pega uma das possibilidades ali de argumentos do Tezuka e transforma numa parada muito adulta. Foda. Pluto me lembra, tipo, o mistério e a tensão que tinha no True Detective. Pode crer, me lembrou isso mesmo. É nesse isso mesmo. nível de adulto e tipo, eita, o que tá acontecendo aqui? Caralho, mas olha, no meio do caminho ele vai mostrando todos os 7 robôs, né? E um desses robôs aí, que é um robô que lutou numa guerra, mas hoje é mordomo. Rapaz, a história que acontece... Nossa. Meu, é muito emocionante. Que ele quer aprender a tocar piano. Isso. Né? Nossa, e aí como bonito. Conclui, nossa. o Naoki Urasawa faz uma cena de luta nos céus, mostrando e não mostrando ao mesmo tempo, por uma outra ótica. Não dá pra falar só do spoiler. É genial. É muito bom, cara. É genial. E olha só, esse quadro que vocês estão vendo na tela são os comparativos do personagem do Tezuka e como o Urasawa adaptou. Olha como ele mantém
Porque o Tezuka tinha traço mais simplista, mas olha como ele mantém as características dos personagens e transforma mais realista. Mantém a Fica essência. incrível! Fica incrível! Então é toda a essência, ao mesmo tempo que você tá lendo Tezuka, você tá lendo Urasawa, sabe? É muito louco e teve a aprovação do filho do Osamu Tezuka, a supervisão dele e tal. Muito foda. Isso aqui, segundo lugar, só não é o primeiro, porque o primeiro é Akira. Não dá pra fazer um top de mangá e não colocar Akira em primeiro, né? Não tem como, cara. O Katsuhiro Otomo, eu não sei o que aconteceu, mas ele deve ter descido algum espírito foda nele que deu uma genialidade pro cara e o cara concebeu uma das maiores obras-primas dos quadrinhos, Danielzinho. De lá pra cá ele nunca fez nada de muito, engajamento assim com a indústria, mas isso daqui é insuperável até os dias de hoje, cara. Eu não sei como que ele consegue, só lendo pra você ter uma noção disso. E muda todo o paradigma, é uma das primeiras obras a escancarar as portas do mangá pro mundo inteiro. Sim, por conta do anime também. E é uma influência devastadora, assim, no mundo todo. Onde Akira passou na época do seu lançamento, influenciou todo mundo. Conseguiu influenciar os franceses, conseguiu influenciar os quadrinistas norte-americanos fazendo super-herói, influenciou todo mundo. Dá pra dizer que se a indústria japonesa de mangás existe por causa do Osamu Tezuka, a indústria que se formou nos demais países existe muito por causa do Katsuhiro Otomo, porque foi ele que abriu as portas, inclusive. Ele parou o Akira no meio e aí ele fez aquela animação. A animação é ótima, até hoje ela, em níveis técnicos, supera produções de gigantes como Disney, sabe? Também DreamWorks, é incrível, e inclusive de outros estúdios japoneses, é incrível, foi uma produção milionária na época de quantidade de quadros e de tecnologia, é incrível, tudo desenhado à mão, hein, Danielzinho, pra isso aí. Só que depois que ele acabou a animação, ele voltou pra concluir o mangá. O mangá é muito melhor do que o anime, Muito melhor. E o anime é bom, hein? E o mangá, mas é muito melhor. Inclusive, o anime pode até chegar a dar sono em alguns momentos, sabe? Porque ele não tem a agilidade que o mangá tem, saca? Não me dá sono, não. E nem me incomoda o timing do... Mas é outro. É outro. E é tudo muito próximo, assim. Todas as sequências de acontecimentos são meio frenéticas. Isso. E tudo acontece... É tudo resumido. Muito resumido. Muito resumido. Aqui não. Aqui ele tem um tempo pra contar a história. E que tempo, né? Como ele desenvolve os personagens, como ele desenvolve a ação. Às vezes ele dedica, 5, 6, 7 páginas pra fazer uma perseguição de moto e você fica simplesmente atônito e dentro do negócio. Você sente a moto correndo, o vento, você sente tudo. A imersão que você tem nas páginas é inacreditável. O desenho dele é uma coisa de louco, assim, é um dos melhores desenhos do mundo, né? Cara, você... É como ver um filme, mano. Parece que você tá vendo em movimento no papel. Com o auxílio de Hashura, ele faz as cenas de movimento ganhar vida, cara. E como ele desenha a luz, cara? Quando as motos vão freando assim e o facho de luz dos carros, das motos vão passando assim, cara, mostrando a movimentação da parada. Fantástico. Eu não sei como que ele consegue fazer isso. E o cenário detalhado do cara. Todo o quadro é maravilhoso. Não tem nenhum desenho preguiçoso. Nada é chutado. Olha, Danielzinho. Nada é chutado. E isso, lembra o outro mangá lá que você falou que parece que é foto do Inio Asano? Esse não é. Isso é tudo lápis e nanquim e técnica pura de desenho, né? Nossa, mas é incrível, né, cara? É um absurdo. E aí que tá, e é legal, a história é vibrante, a história é emocionante, os personagens são fantásticos, os diálogos que ele escreve, Bruno, puta que eu pariu, bom demais, né? Geniais, assim, e ele consegue discutir muita coisa. É que tem obras que você pega e você fala assim, puta, você saca que é pretensiosa na hora. Acontece muito em filme, assim, 10, 15 minutos do filme você fala, puta, que pretensão ele da quer porra, ganhar né? Oscar, né? Quer ganhar prêmio. Christopher Nolan, sabe, umas coisas assim, muito pretensioso, você saca isso rápido. O Akira, você percebe que o Katsuhiro Otomo ele não está sendo pretensioso, mas ele tem muito a contar. E ele sabe contar isso daí. Você percebe que ele é um cara com muito embasamento. Ele concebeu esse mundo à perfeição. E tá passando isso pra gente. Sem ser pedante. Porque você percebe que ele tá se divertindo. Não tem como ele ter feito esse mangá sem se divertir. É o que eu tô falando. Baixou alguma coisa nele que ele... É impressionante. Você sente. É um negócio... É louco. Sabe uma coisa que a maioria dos quadrinhos faz, que é muito básica, que é jogar movimento no personagem, né? Então, tipo, o personagem vai se movimentar, você coloca o traço indicando de onde aquele personagem saiu e onde ele está no momento, a rachura, né? Ele faz isso, faz movimento e tal. O Katsuhiro Otomo, ele faz isso também nos personagens, mas tem hora que ele faz no cenário, Danielzinho. É como se ele entendesse que existem duas maneiras de você causar movimentação. O personagem na cena, o ator, digamos assim, então vamos supor, tá caindo... Um personagem está caindo aqui. Em vez de ele mostrar o movimento do personagem caído, ele entende que existe a lente, existe a câmera. E aí ele põe a câmera no chão e põe a câmera fazendo um movimento de...
de trás pra frente. O cenário todo mexe, o personagem fica parado. Exatamente. Então é o cenário, é igual filme, Daniel. Tá ligado? Que no filme você tem essa maneira de dar movimentação com a câmera e com o movimento do ator. É a mesma coisa. E ele fez isso, cara, eu não me conformo como. Às vezes tá o personagem brecando, mas a câmera tá em movimento. Então tá um indo pra lá e outro indo pra cá. E a Rachula tá acompanhando o movimento da câmera. Isso é inacreditável. Isso é de deixar embasbacado. E a gente só falou praticamente do desenho dele. Não comentamos a história nem nada. Aqui, a história. Aqui, vale um programa completo, Drago. Vale. Porque tem muita coisa, tem muito caso envolvendo o anime. Tem o Alexandre que ia falar bastante. A publicação no Brasil também dá pra contar bastante. Nós vamos fazer. Mas olha, que obra-prima. É uma delícia. Você sente a vibração, você sente... É muito tesão, sabe? Quando você pega um quadrinho e fala, porra, isso foi feito com tesão. Não tem gente que sabe fazer. É aquela coisa, quadrinho é coisa de leitura rápida em ônibus. Não, nesse caso não dá pra você ler rápido porque você fica paralisado vendo as páginas. Nesse caso você pode ler rápido, você pode ler numa velocidade brutal. Pode ler na velocidade que o Kaneda anda de moto. Você pode ler esse mangá, porque ele é de uma agilidade tremenda. Só que você não consegue. Eu fico paralisado nas páginas. Só que se você for atento e parar pra ver, você vai ter uma aula de fazer quadrinho. Vai. Simples impressionante. Assim. Primeiro lugar, com certeza absoluta. Sem dúvida. Esses foram os nossos 10. Olha só que belíssima lista, hein? Ficou grande o programa. Eu quis comentar um pouco mais, mas espero que vocês tenham gostado. E vocês têm que adquirir todos eles. Todos eles serão grandes quadrinhos na sua prateleira. Essenciais, né? Essenciais, exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe o seu like e compre pelos links do canal para nos ajudar aqui, ok? Falou, valeu, tchau!